Olá, futuros profissionais de educação física, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula do tema 2, nós vamos falar sobre as biomoléculas orgânicas. Eu vou focar naquelas que dão energia para o organismo humano, ou seja, eu vou dar ênfase apenas aos glicídios e aos lipídios. Nós vamos ver como é que essas biomoléculas acabam interferindo no nosso metabolismo. Ainda estudando um pouquinho de bioquímica, nós já falamos sobre a água, já falamos sobre suas propriedades, sobre todas as interferências que ela faz no teu organismo, bem como falamos dos sais minerais e sua importância metabólica, estrutural e organizacional do corpo humano, né? Do organismo humano. Mas agora vamos falar só sobre essas moléculas que são energéticas e essenciais para o nosso organismo. Bom, primeiramente, vamos falar dos glicídios. Ídios, né, o sufixo ídios, refere-se a moléculas. Geralmente, quando eu falar em alguma substância, alguma molécula, eu estou falando de ídios, terminal ídios. E ele vem acompanhado exatamente de glix, que do grego significa doce. Então, são as moléculas doces. Mas nem todo glicídio é necessariamente doce, tá? E nem todo doce é necessariamente um glicídio. A verdade é que existem glicídios que não têm sabor adocicado e existem moléculas com sabor adocicado que não são nem de longe carboidratos. Eles também são chamados de carboidratos, também são chamados de hidratos de carbono, açúcares e até samarídeos. Acho que mais comum para vocês vai ser o termo açúcar e carboidrato. Mas açúcar, carboidrato, hidrato de carbono, samarídeos e glicídios têm o mesmo significado. É importante citar que eles são exatamente o quê? Eles são moléculas orgânicas, tá? São moléculas orgânicas constituídas principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio. E existe um ponto bem legal para falar sobre eles, que é a sua fórmula básica. Bom, todo carboidrato, todo glicídio, ele apresenta carbono, porque é uma molécula orgânica, né? Então vai apresentar sim o carbono, e esse carbono vai ser multiplicado pelo quantitativo N. Tá? Junto a esse carbono, vamos ter hidrogênio e oxigênio, que na verdade não vão estar na forma de água, não vão estar na forma de H2O. Mas muita gente associa o fato de ter hidrogênio e oxigênio na mesma quantidade da água, na molécula de água, multiplicado pelo valor de N, que é o quantitativo de carbonos, ao fato de eu ter uma molécula de carbono, um átomo de carbono, junto à água. Isso dá origem ao termo carboidrato, ou hidrato de carbono. É o carbono hidratado, certo? Ou seja, é o carbono na presença de água. Mas esse termo é errôneo, porque eu nunca tenho uma molécula de água formadinha ligada ao carbono. Na verdade, eu vou ter o carbono com hidrogênio e oxigênio ligados a ele, mas na mesma quantidade que eu teria se fosse uma molécula de água ligada ao carbono. Então, se eu tivesse três carbonos, exemplo, eu teria 6 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio, que seria exatamente o que? O H2O 3 vezes, ou seja, exatamente a quantidade de carbonos. E o interessante é que N sempre vai ser igual ou maior que 3. Nunca terei um glicídio, um carboidrato, com a quantidade de carbonos e de moléculas, entre aspas, moléculas de água, né, menor que 3. Tá bom? Lembrem-se disso. E aí, nos deparamos com as funções dos glicídios. Bom, os glicídios têm várias funções. Dentre elas, a função energética, a função estrutural, a função genética e a função de reserva. Eu vou citá-las rapidamente.
A função energética geralmente é dada pelo monossacarídeo que a gente chama de glicose. É a principal molécula orgânica que dá energia aos seres vivos. Geralmente a metabolização da glicose vai gerar exatamente a molécula de ATP, ou adenosina trifosfato, a moeda energética da célula. Então, é a primeira função do glicídio fornecer energia. Outra função do glicídio que é magnífica é a estrutural, que é exatamente o que? A possibilidade que alguns carboidratos, alguns glicídios têm de conferir uma unidade estrutural de algo. Exemplo, a celulose é um glicídio estrutural da parede celular. A parede celular vegetal é constituída principalmente por celulose, que é exatamente uma substância que vai dar alicerce. É como se eu dissesse assim, ele é a viga da parede celular, certo? E vai dar alicerce à célula vegetal, dando forma e conferindo a ela rigidez. E, mais uma vez, é um açúcar que não tem sabor adocicado. Bom, nós também temos a função genética. Essa função genética se refere, na verdade, a dois açúcares em específico, que é a desoxirribose e a ribose. A primeira é o açúcar exclusivo do DNA e a segunda é o açúcar exclusivo do RNA. As duas moléculas, que são nada mais nada menos que responsáveis pelas manifestações hereditárias e genéticas de todas as informações que constituem um indivíduo vivo, essas duas moléculas apresentam na sua composição o açúcar conhecido como desoxirribose ou o açúcar conhecido como ribose. Esses dois açúcares dão forma ao DNA e ao RNA. Então eles são sim carboidratos, glicídios com função genética. E também temos aqueles que têm função de reserva, como é o caso do glicogênio, que para nós é um carboidrato magnífico que atua como uma reserva direta de energia para os seres humanos. É armazenado no músculo e no fígado. Mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Bom, e aí temos a termologia dos glicídios. Glicídios, vejam, geralmente eles têm uma terminação -ose quando forem mais simples, ou seja, quando forem monossacarídeos e até mesmo disacarídeos, esses glicídios vão ter o sufixo -ose adicionado ao seu nome. E isso é importante mencionar porque vocês vão ver muito, que a maioria dos carboidratos, a maioria dos glicídios tem terminação -ose, certo? E eles podem ter na sua composição o que a gente chama de aldeído ou ainda cetona, que são duas funções orgânicas que a gente vai ver a seguir, dando a eles o nome de aldose ou cetose. Ou seja, se o açúcar tiver uma estrutura simples, pouco complexa, e apresentar na sua fórmula a função orgânica aldeído, ela vai ser considerada uma aldose. Já se esse açúcar tiver uma função cetona, então ela vai ser uma cetose. E lembra que eu disse que os carboidratos têm que ter no mínimo 3 carbonos, na sua composição? Então, quando tiver 3 carbonos, triose. Quando tiver 4, tetrose. Quando tiver 5, pentose. E quando tiver 6, hexose. Ainda tem a possibilidade de ter 7, que são as heptoses. E mais para frente a gente vai ver que essas unidades de carboidrato, que são chamadas de monossacarídeos, elas vão poder se ligar, se conectando e formando até mesmo moléculas mais complexas, como é o caso dos oligosacarídeos e dos polissacarídeos.
Mas vamos lá. Outra terminação, né, outro sufixo que a gente tem é o osídeos, classificados em holosídeos e heterosídeos. Eu tenho geralmente disacarídeos com essa nomenclatura e principalmente os polissacarídeos, tá bom? Nessa perspectiva é importante a gente citar que até 7 átomos de carbono caracterizam um grupo chamado de monossacarídeos. Se eu passar de 7 carbonos, é porque esse açúcar é um açúcar formado por mais de uma unidade de sacarídeo. Imagina assim, é um erro que muita gente comete. O pessoal acredita que o açúcar ele é unitário, né? Então, o monossacarídeo é um açúcar unitário que de imediato ele não vai sofrer nenhuma alteração. Mas significa dizer que ele já chegou na sua fórmula elementar, na sua forma básica. Eu não consigo realizar exatamente o que? Uma reação de hidrólise. Toda vez que eu entrar em contato com açúcar, que ele não é capaz de sofrer hidrólise quando dá adição de água, né? Ele não quebra mediante a adição de água, quer dizer que já chegou na sua forma mais simples, ou seja, ele é um monossacarídeo. Se eu adicionar água e esse açúcar quebrar, eu vou ter exatamente que contar quantos produtos eu gerei a partir dessa quebra. Exemplo, imagine que eu pegue um açúcar qualquer, e esse açúcar ele se quebra em 2 unidades quando eu adiciono água. E automaticamente eu tenho que dar um nome. E esse nome vai ser simples, disacarídeo. Quer dizer que eu tenho 2 unidades de sacarídeos, né? Ou seja, 2 unidades de monossacarídeo formadas a partir de sua hidrólise. Né? De uma hidrólise do açúcar, 2. Automaticamente gerou 2 produtos, então um disacarídeo. Geralmente, esses disacarídeos, esses trissacarídeos, né? Quando eu formo 3 produtos e tantos outros, são classificados em 2 grandes grupos. O dos oligossacarídeos, onde eu tenho até 10 unidades de monossacarídeos geradas como produto da quebra de hidrólise. E polissacarídeo, quando tem mais de 10 monossacarídeos gerados a partir dessa hidrólise. Então, se eu adicionar água, formo mais de 10 produtos, né? Então automaticamente é um polissacarídeo. Formou até 10, então é um oligossacarídeo. Não formou, ou seja, eu joguei água naquela molécula, naquele açúcar, e ele não hidrolisou, ele não gerou nenhum produto, ele continuou do jeito que estava, sem alteração na sua fórmula, então ele é um monossacarídeo. Fechado? Bom, a partir daí, eu quero falar com vocês só sobre os monos. Eu trago aqui 4 monossacarídeos distintos. Alguns vocês conhecem mais, outros conhecem menos. A glicose é o primeiro, tá? É uma espécie de hexose, ou seja, um monossacarídeo que apresenta exatamente um quantitativo de 6 carbonos na sua molécula principal. Eu também tenho a frutose, que também é uma espécie de hexose, tem 6 carbonos na sua molécula principal. A mannose também é um açúcar do tipo monossacarídeo, conhecido como hexose, porque apresenta 6 carbonos, assim como a galactose. Aí você começa a se questionar: qual é a diferença entre esses 3 carboidratos que apresentam a mesma quantidade de carbono e que de imediato visualmente são tão próximos? Bom, a primeira diferença, eu vou falar das semelhanças e das diferenças. Primeiro vamos citar as semelhanças. Todos eles
apresentam uma grande quantidade de hidroxilas, ou seja, de OH. Quando eu tenho o OH assim, ó, pegadinho, isso significa dizer que eu tenho hidroxilas, ou seja, eu tenho exatamente funções orgânicas álcool, tá? Essas funções álcool automaticamente concedem a classificação desses carboidratos em poliálcoois, porque todos eles têm uma grande quantidade de álcoois, certo? Então eles são poliálcoois, todos eles têm várias unidades de álcool. O que vai diferenciar a glicose, por exemplo, da frutose? Notem que esse carbono aqui tem uma dupla ligação com um átomo de oxigênio. Já aqui, essa ligação não está exclusiva para o carbono, não existe só essa ligação para esse carbono. Ele também tem uma ligação com o hidrogênio, certo? Essa ligação também se repete aqui na manose e também se repete aqui na galactose. Isso aqui, esse Vzinho que a gente formou, que é uma dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com um átomo de hidrogênio, essas três situações é chamada de aldose, tá? Aldose. Já essa dupla ligação com o carbono, que está no meio de uma cadeia carbônica, ou seja, está no meio de uma sequência de carbonos diversos, essa dupla ligação aqui é chamada de cetona. E aí eu tenho um aldeído classificando esse açúcar aqui como uma aldose. Esse também é uma aldose, esse também é uma aldose. Já esse aqui tem uma dupla ligação com oxigênio no meio de cadeia. Então isso aqui é cetose, tá? Porque apresenta uma cetona. Aldeído, cetona. Aldeído, cetona. Aldose, cetose. O que muda além disso? A disposição, a organização das hidroxilas. Ó, essa hidroxila, apenas essa está para o lado de cá. Mas vê a diferença, por exemplo, com a manose, que tem duas, que são exatamente as desse segundo carbono e a do terceiro. Já as duas voltadas para o lado esquerdo, as duas hidroxilas voltadas no lado esquerdo da galactose, são as do carbono 3 e 4. Ok? Então, uma posição da hidroxila também vai definir qual tipo de açúcar. E aí, mais uma vez, a gente tem a nomenclatura: triose, tetrose, pentose e heptose. Então, vejam que vários tipos foram mencionados aqui e todos eles se referiam a um grupo específico chamado de hexose. Quando eu adiciono água e o monômero de glicídia não sofre alteração, monossacarídeo. Se por um acaso ocorreu a alteração, mas gerou apenas dois produtos, né, apenas duas unidades de monossacarídeos, automaticamente eu tenho a formação de disacarídeo. Se forem três, automaticamente eu tenho um trissacarídeo. E se forem até 10, na verdade, você vai ter um oligosacarídeo. Mas e se por um acaso passarem de 10 unidades de monossacarídeo? O que isso caracteriza? Isso caracteriza exatamente a formação de um polissacarídeo, certo? Um polissacarídeo. Exatamente a formação de uma série de unidades de monossacarídeo que vão estar atuando diretamente no teu organismo de uma série de formas, né? De múltiplas formas. Eu vou obter vários monossacarídeos mediante essa quebra por hidrólise. Mas vamos entender como funcionam as formações cíclicas que vão dar origem
aos di e trissacarídeos, aos polissacarídeos. Bom, isso aqui a gente chama de fórmula linear. Isso aqui é uma glicose, tá? Como eu disse a vocês, ó, a ideia da cetona e a ideia do aldeído, tá bom? Isso aqui é uma glicose. Vejam que aqui eu tenho o aldeído, né? Formado, o vizinho do aldeído, e aqui eu tenho um álcool, tá? Uma hidroxila. Notem que eu estou falando exatamente do carbono 5, ok? Do carbono 5. E esse carbono 5 está aqui, beleza? É esse carbono aqui. Esse carbono, ele apresenta só a hidroxila, né? E o hidrogênio para esse lado. O hidrogênio continua aqui. E essa hidroxila veio para onde? Para aqui para cima, tá? Aqui para cima. Ligada exatamente com quem? Com esse nosso amiguinho aqui, ó. Esse carbono aqui, que vai subir para cá com o hidrogênio dele, e esse oxigênio vai servir como ponte aqui, ó. Mas para ele servir como ponte, ele teve que se ligar ao carbono 1, certo? Ele vai se ligar aqui, ó, a esse carbono. E notem que ao fazer isso, automaticamente eu fecho um ciclo, né? Um ciclo de carbonos, eu fecho uma unidade cíclica de carbonos. Essa unidade cíclica é a outra forma. Enquanto essa aqui era a fórmula linear, certo? Do nosso precioso componente energético que a gente chama de glicose, enquanto essa era a forma linear, automaticamente, ao fazer o processo de ciclização, né, a ciclização fez com que a minha glicose se tornasse exatamente um composto cíclico, certo? Então, eu tenho agora uma fórmula cíclica, tá? Essa fórmula cíclica, fechadinha, serve exatamente para que eu una a outras e forme os di, tri, oligo e polissacarídeos. A frutose faz a mesma coisa, vai para a sua forma cíclica. E ao transformar a glicose em sua forma cíclica e a frutose em sua forma cíclica, isso me permite realizar um processo chamado síntese de desidratação de quem? Da sacarose. A sacarose, que é uma espécie de disacarídeo, formada exatamente por uma glicose e uma frutose, que sofrem a perda de água, que a gente chama de desidratação, e formam a boa e velha sacarose. Então eu preciso ciclizar um açúcar antes de fazer a união dele a outro e formar um oligosacarídeo e um polissacarídeo. Essas reações também podem gerar hidrólises, que seria o quê? A quebra do açúcar mais complexo em açúcares mais comuns. Aí é quando vem a ideia do mono, do oligo e do polissacarídeo. Os disacarídeos, por exemplo, que são aqui representados, que são a maltose, que é o que chama de malte, né? Que é um açúcar muito utilizado pelas leveduras da cerveja. A sacarose, que é o açúcar cristal, e a lactose, que é o açúcar do leite, são exemplos de disacarídeos que sofrem a interferência das enzimas que a gente chama de invertase ou simplesmente da adição de água e acabam sofrendo hidrólise. Tá? Quando elas sofrem hidrólise, a ligação que outrora a gente tinha feito pela retirada de água, automaticamente, com a adição deste mesmo componente, desta molécula inorgânica, né, da água, vai fazer com que elas quebrem.
Então, a água vai entrar aqui e interferir na maltose, gerando, por exemplo, glicose mais glicose. A água também vai interferir na sacarose, gerando glicose mais frutose. E a água vai interferir na lactose, gerando glicose mais galactose. Então, eu quebro essas aqui nessas sempre que eu adiciono água. O nome disso, hidrólise. Já os polissacarídeos são bem mais complexos. Eles são formados por várias, dezenas, centenas, até milhares de unidades de monossacarídeos. E conforme eu vou quebrando, eu vou gerando várias unidades de monossacarídeo. O amido, por exemplo, ele é feito de milhares de moléculas, né? Várias moléculas de glicose. E ele é encontrado em raízes, em caules, em folhas, ou seja, em vegetais, como seu principal componente de reserva energética, só dos vegetais. O glicogênio, por sua vez, também é formado por várias glicoses, é encontrado no fígado e no músculo e é a principal reserva energética dos animais. Quando você vai para a academia, por exemplo, que você começa malhando, a ideia é que você não vai começar quebrando gordura de imediato. Você vai quebrar primeiro o glicogênio, que é a primeira reserva de energia que tu tem onde? No fígado e nos músculos. Quando você terminar de queimar o glicogênio, aí você você passa a quebrar exatamente o que? Os lipídios, né? A gordura. A celulose, por sua vez, também é formada por várias glicose, mas ela está presente nas paredes celulares vegetais. E ela é o reforço dessa parede, como eu disse anteriormente. E já que a gente mencionou aqui, né, que depois da quebra do glicogênio eu vou quebrar a gordura, e eu tinha comentado em sala de aula com vocês que, bom, o acúmulo de açúcar vai gerar gordura. Vamos falar como é que o açúcar se transforma em gordura? Bom, geralmente quando você ingere glicose, ele entra na via glicolítica e transforma-se em piruvato. Esse piruvato vira acetilcoenzima A e serve para ativar uma série de processos relativos à produção de energia. Essa glicose também vai entrar no ciclo de Krebs, produzindo íons de citrato e isocitrato. Isso aqui é o que a gente chama de metabolismo. Isso aqui faz parte do processo de respiração celular, ou o que a gente chama de oxidação fosforilativa. Tá? A respiração simples. Eu uso o oxigênio para quebrar a molécula de glicose e gerar ATP, ou adenosina trifosfato, moeda energética da célula. Mas para que o açúcar entrasse nas células, eu preciso de uma substância chamada insulina. Então ela induz a entrada. O pâncreas libera a insulina na corrente sanguínea, a corrente sanguínea permite a abertura da membrana celular, entra a glicose. Uma vez que a glicose está dentro da célula, a célula passa a se utilizar dela para gerar energia. Nessa perspectiva, é importante saber que a acetilcoenzima A, junto aos íons de citrato e isocitrato, vão gerar uma substância chamada acetilcoenzima A carboxilase, ou acetil-CoA carboxilase. Isso aqui é uma enzima, tá? Carboxilase é uma enzima. E uma questão interessante. Essa carboxilase ela vai originar uma substância chamada malonilcoenzima A. Quando? Quando for necessária a produção de ácido graxo. Professor, quando é que vai ser necessário essa produção de ácido graxo? Porque, veja, se eu tenho açúcar, esse açúcar está na minha corrente sanguínea, eu posso usá-lo para produzir energia? Então, por que eu vou convertê-la em gordura? Eu vou converter em ácido graxo, porque você tem demais. Você tem demais, agora os ácidos graxos vão virar triglicerídeos e sob a ação de uma lipoproteína de lipase, ou seja, uma enzima relacionada a lipídios, a transformação de lipídios, mediante o excesso de produção de insulina que você gerou porque você comeu glicose demais,
não está usando ela na via energética suficientemente, está sobrando glicose, está vindo para cá, virando ácido graxo, virando triglicerídeo, atuando a lipase sobre esses triglicerídeos, eu vou depositar esses triglicerídeos nas células adiposas. Exatamente o que? Nas células de gordura, tecido adiposo. Então você vai acumular gordura simplesmente porque você comeu açúcar demais e esse açúcar não está sendo transformado em energia. Ok? Então, seguindo. Nesse momento, já que a gente falou, né, da produção de gordura, eu tenho os lipídios. Esses lipídios também são moléculas orgânicas muito importantes para os organismos vivos, pois eles atuam como reserva de energia, né, reserva energética, assim como isolante térmico e até impermeabilizante, como é o caso das ceras que a gente citou anteriormente. Eu trouxe aí uma informação interessante dentro dessa estrutura. Eu quero que vocês entendam que a maioria deles tem uma composição diferenciada, mas a informação-chave está aqui. Esses dois itens. Por que açúcares, né, glicídios, conseguem ser solubilizados em água? Porque a água é polar e os glicídios também. Mas óleo não se mistura com água. E a gente já viu por quê. Não é aquela história da densidade, e sim na polaridade. Mas existem alguns lipídios que são neutros, ou seja, não tem carga elétrica, certo? Aliás, perdão, tem a carga elétrica, mas tem tanto polo positivo quanto polo negativo. E existem outros que são polares, certo? Existem aqueles que são apolares, né, que anulam a sua carga. Existem aqueles que são polares, aqueles que apresentam uma carga. Como é o caso de todos aqueles que vão apresentar aqui, ó, a sua composição, o fosfato, certo? O PO4. Ou ainda isto aqui, que é nada mais nada menos que um açúcar ligado à substância em si. Então esses aqui são polares. E esses aqui estão onde? Na membrana. Tá? Então a membrana ela tem uma parte que é voltada ao meio aquoso, seja no meio externo ou interno. A célula está imersa em água e dentro dela tem água. Então eu preciso de uma parte que não seja assim, aversiva à água. Preciso de uma parte polar. E essa parte polar está aqui, ó, ou na forma de açúcar ou na forma de fosfato. O fosfato tem carga negativa, tá bom? E esses açúcares podem variar, tanto de carga positiva, né, quanto de carga negativa. Já aqui, tá vendo que não tem nem fosfato, nem açúcar, é só ácido graxo e glicerol. Ácido graxo e glicerol não são solúveis em água, são insolúveis, porque são neutros, não apresentam carga elétrica, são apolares, certo? E aí existe uma série de classificações. Eu vou focar apenas nos itens principais, como é o caso dos ácidos graxos, dos fosfolipídios, dos glicolipídios, dos esteroides e das vitaminas lipossolúveis, bem como os outros terpenos. Eu vou trabalhar com vocês agora uma classificação bem simples e bem legal que eu achei interessante de trazer. Eu acho que é a mais objetiva sobre os lipídios e acaba dando para entender melhor esse conteúdo. Vamos falar primeiro, antes de seguir para essa classificação básica, sobre as funções do lipídio. Relembrar algumas questões, né? Até porque a gente falou de uma forma bem rápida e toda vez o pessoal menciona o lipídio como se fosse uma coisa péssima, horrível e como se sempre fosse prejudicial à saúde, e não é bem assim. Os lipídios eles são fonte de energia, eles são isolantes térmicos, eles atuam como hormônios. Sim, existem hormônios que são lipídios. Na verdade, a maioria dos hormônios são lipídios. Proteção térmica, contra impactos,
A função estrutural, né, alguns estão ligados à estrutura de células, por exemplo, como é o caso da membrana, atuam também como lubrificantes e até mesmo como impermeabilizantes. Eles atuam na coagulação sanguínea, certo? No processo de cascata de coagulação, na função energética, né? Dando aí uma oportunidade, uma via energética para o indivíduo que não tem glicogênio, não tem glicose, pode usar lipídio, mas também na termogênese, né? Na origem da temperatura. Eu posso fazer com que o organismo ele simplesmente faça com que os lipídios atuem como reguladores térmicos ou isolantes térmicos, tá? Eles também atuam na transdução de sinais, atuam como hormônios, atuam como antioxidantes, atuam nas membranas, fazendo parte delas, e como com o processo de diferenciação celular e proliferação, e até mesmo no metabolismo de cálcio, que é muito importante, porque está até ligado a processos patológicos, certo? Doenças mesmo. E a classificação que eu trago é, primeiro, iniciada pelos carotenoides. Um grupo constituído por lipídios que são apolares e lipídios que são polares, mas todos são, na verdade, pigmentos auxiliares fotossintéticos, né? Ou pigmentos fotossintéticos auxiliares. São os carotenos e as xantofilas. Ambos são pigmentos que ajudam na fotossíntese, ajudam a clorofila na fotossíntese. São encontrados em plantas, em algas, em organismos fotossintéticos diversos. O caroteno tem um representante bacana, que é a provitamina A, também chamada de beta-caroteno, encontrado em cenoura, em rabanete, em beterraba, enfim. A provitamina A fala da cenoura. Tá? Por que provitamina? Pro significa antes, vitamina A, antes da vitamina A. Ou seja, é com o beta-caroteno que eu produzo vitamina A. A pessoa diz assim, tem muita vitamina A na cenoura. Não, tem muito beta-caroteno. Agora eu quebro o beta-caroteno em duas moléculas, o que a gente chama de retinol e o que a gente chama de retinal. E ambos são o quê? Vitamina A. Tá? Então eu quebro o beta-caroteno e transformo em duas moléculas de vitamina A. Bem simples, né? Já as xantofilas são polares. São os carotenoides polares e estão também contribuindo, né, para os processos fotossintéticos. Tá? Mas não quer dizer que também não tenhamos esses no organismo. No meu caso aí, ó, das xantofilas encontradas na forma de luteína, zeaxantina, ixol, osciloxantina e a aloxantina. Já os glicerídeos, tá? Eles constituem-se dos óleos e das gorduras, tá? Esses glicerídeos geralmente têm um ponto de fusão que vão diferenciar eles, tá? Em óleo e em gordura. Os óleos, eles são líquidos em temperatura ambiente, certo? Porque só tem poucos, um ou mais dos ácidos graxos que eles têm é mais insaturado, ou seja, não tem a presença de ligações duplas e triplas na sua cadeia carbônica. Isso eu vou mostrar mais para frente. Já as gorduras são sólidas na temperatura ambiente, porque a maioria dos seus ácidos graxos são saturados. Então, gordura saturada e insaturada depende da quantidade de ligações existentes ali, tá? Se só for ligações do tipo simples, o tipo de ligação, na verdade, não é em quantidade. Se for só ligações do tipo simples, a gordura é saturada. Se as ligações forem duplas ou triplas, a gordura é insaturada. Ligações simples, tá?
ou seja, ligações de uma gordura saturada, são mais difíceis de serem quebradas, porque é uma única ligação, então ela é bem feita. Já as insaturadas são duplas, triplas, então são várias ligações, elas tendem a ser um pouquinho mais instáveis e fáceis de quebra. Então a insaturada acaba sendo menos nociva. Os óleos geralmente são o quê? São insaturações. Mas conforme você vai fritando, você vai saturando as ligações, os ácidos graxos, e transformando eles em gorduras sólidas. É o caso, por exemplo, quando você frita tanto óleo que ele vai começar a ficar mais rançoso, mais grosseiro, mais pastoso. Ele vai saturando. Então isso é perigoso, porque essas gorduras elas tendem a ser acumuladas. E aí, esses glicerídeos tendem a ter um, dois ou até três ácidos graxos, associados a quem? Ao glicerol, um álcool, certo? Também conhecido como glicerina. Então, imagina assim, eu tenho um glicerol e eu vou ligar um, dois ou três ácidos graxos, fazendo exatamente o que? Bom, uma cadeia. Mas antes de falar sobre essas cadeias de glicerídeos, vamos falar só sobre os ácidos graxos, que eu já tanto mencionei sobre eles aqui hoje. Os ácidos graxos, eles são compostos de cadeia carbônica, geralmente podem ser saturados ou não, tá? Saturados ou insaturados. Mas eles formam exatamente o que? Os ésteres das gorduras e dos óleos. Se, por exemplo, eu tiver uma gordura com ácidos graxos do tipo saturados, ela é mais difícil de ser quebrada. No caso aqui, ó, só ligações simples entre os carbonos. Já uma gordura insaturada tem uma ligação dupla e ela é mais fácil de ser quebrada justamente por isso. Já as saturadas não, são mais estáveis. Tá? E ainda tem a monoinsaturação, quando apenas tem uma insaturação, ou a poliinsaturação, quando tem mais de uma. Tá? Então eles podem ter até mesmo, né, casos de dupla insaturação, tripla insaturação. E é o que, por exemplo, nos ajuda a definir quem é o ômega. O ômega ele se refere a um grupo de ácidos graxos, tá? Que a gente fala lá, o ômega 3 na top term, isso aqui. O que é isso? Na verdade é o local onde está em saturação. Percebam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No nono carbono existe uma insaturação, ômega 9. Ômega 6, essa insaturação está no carbono 6. O professor, mas tem outra aqui, não tem problema. Mas a primeira está no carbono 6. Como por exemplo aqui, ó, ômega 3. Tem uma exatamente no terceiro carbono, mas eu ainda tenho mais duas para frente, certo? O que é mais fácil de quebrar? O ômega 3 ou o ômega 6, por exemplo? Ou ômega 9? Bom, geralmente é mais fácil quebrar os ácidos graxos que têm maior quantidade de insaturações. Ou seja, o ômega 3 é mais fácil de quebrar do que o ômega 6, do que o ômega 9 principalmente. Então, geralmente o ômega 3 é encontrado em peixe de água marinha, né? E óleo de semente, linhaça, nozes, legumes, e ele controla a inflamação e crescimento das células, e até mesmo a fluidição do sangue, a fluidez do sangue. Já o ômega 6 ele faz o inverso. Ele provoca a inflamação, ele forma ateromas e ainda faz coagulação sanguínea. Tá? Bom, e aí nós temos... Eu vou voltar aqui um pouquinho para falar sobre essa questão dos glicerídeos, que às vezes o glicerol ele conecta-se a só um ácido graxo. Então ele é um monoglicerídeo. Se ele se conectar a dois ácidos graxos, ele é diglicerídeo. E se ele se conectar a três ácidos graxos, ele é um triglicerídeo ou triacilglicerídeo, tá? E aí nós temos os fosfolipídios.
Fosfolipídios que tem uma região apolar, que geralmente é justamente a parte onde tem os ácidos graxos. É uma parte aversiva à água, uma parte hidrofóbica, não gosta da água. Nunca vai estar voltada à água, essa parte. Mas eu também tenho uma região dos fosfolipídios que é polar. Ou seja, é uma região que tem uma carga elétrica aí e automaticamente vai ser uma parte hidrofílica, ou seja, tem afinidade com a água. Esses aqui são representações, né, dos lipídios, dos fosfolipídios, que são aqueles que vão constituir a membrana plasmática. Geralmente eu tenho uma cabeça de fosfato, né, que vai estar ligada a um glicerol, que é a base. O glicerol é como se tivesse aqui, ó, tá? Glicerol, e o glicerol vai se ligar a pelo menos duas unidades de ácido graxo, que vão servir como porção hidrofóbica, enquanto a parte hidrofílica fica voltada para o meio aquoso. É o caso, por exemplo, da membrana plasmática formada pela bicamada fosfolipídica. Aqui tem água, aqui fora da célula tem água, e aqui dentro da célula também tem água. Então, eu preciso exatamente que a parte hidrofílica, ou seja, que tem afinidade com a água, fique voltada para ela. Ou seja, a cabeça do fosfolipídio vai estar sempre voltada ao meio externo e as caudas vão estar sempre voltadas ao meio interno. É por isso que o pessoal acredita que os seres vivos surgiram a partir de uma lipossoma, que é exatamente o que? Se eu jogar vários fosfolipídios na água, eles tendem a formar uma micela, tá? E da micela, dependendo se tiver outros componentes no meio, né, eu posso acabar formando uma lipossoma, o que é exatamente uma bicamada fosfolipídica, tá? Eu também tenho os cerídeos. Isso eu vou falar bem rápido, né? Na verdade são lipídios impermeabilizantes. Eles impedem muita passagem da água. É o que acontece na superfície das folhas, por isso que fica o orvalho de manhã. E também na superfície da maçã, que fica água assim do lado de fora e ela não entra, nem ocorre tanta transpiração e acaba gerando essa cerinha na maçã, que a gente pode tirar com a faca. Quem também usa muito essa cera é a abelha, para construir as suas moradias. Já os esteroides, acho que são tão comuns assim da gente comentar, tal. Principalmente no curso de vocês, é muito, muito comum terem dúvidas a respeito disso. Na verdade, são hormônios, tá? Todo esteroide é um hormônio que tem uma estrutura comum, tá? Essa estrutura comum dos esteroides é formada por 4 anéis carbônicos, 3 com 6 carbonos e 1 com 5 carbonos. Vejam que todos eles têm a mesma estrutura. Então, estradiol, que é o hormônio feminino, a testosterona, que é o hormônio masculino, progesterona, que é também um hormônio feminino, cortisol, aldosterona, vitamina D3 e até mesmo colesterol. São esteroides, são hormônios, tá certo? E aí o pessoal sempre associa ao esteroide ruim. Vamos lá. O esteroide ruim vai causar essa série de problemas aí. Na cabeça, no rosto, no coração, nos braços, no estômago, na mama, no fígado e no testículo. Geralmente é contraindicado utilizar esteroides. Mas por alguma patologia severa, crônica geralmente, ou hereditária, no qual o indivíduo não é capaz de produzir, de fato, através de sua via metabólica, os hormônios necessários a ele, como é o caso da própria testosterona, da progesterona, do estradiol, então eu posso introduzir um hormônio de origem animal que substitua isso. O problema é que a pessoa começa a tomar ele para tentar crescer fisicamente e adquirir o corpo desejado. Mas não é bom não. Não é bom não, causa muitos sintomas e vocês estão vendo isso aí. Os mais vendidos no Brasil são esses dois aqui, tá?
irregularmente. Nenhum deles é vendido sem prescrição médica para tratamento. Mas geralmente o pessoal consome muito esse aqui. É o estanozolol e a nandrolona. Né? Mas eu ainda tenho metenolona, eu tenho oximetalona, eu tenho o nesterolona, eu tenho o oxandrolona e tenho ensaios de testosterona e boldenona, que são esteroides comuns também, tá? E aí eu tenho as lipoproteínas. Bom, eu adoro falar de lipoproteínas. É o que a gente chama de colesterol. As lipoproteínas, ou colesteróis, podem ser divididas em três grandes grupos. As LDLs, as HDLs e as VLDLs. O que significa HDL? HDL é High Density Lipoprotein, ou seja, lipoproteína de alta densidade. Tá? É o colesterol bom, é o bom colesterol. Por quê? Porque ele retira o excesso de gordura que ele encontra na corrente sanguínea e leva embora. Tá? Ele é um faxineiro, entre aspas, na corrente sanguínea. E ele tem uma ação anti-inflamatória. Ele evita a inflamação. Já a Low Density Lipoprotein, ou seja, a lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL, isso aqui, tá? Ela é temida justamente porque ela tem uma baixa densidade, então ela tem afinidade com o tecido interno às artérias, aos vasos sanguíneos. Então ela está cheia de gordura nela, Aí ela passa a ver, tem afinidade com a artéria, ela fica presa lá, certo? Bloqueando o vaso sanguíneo e impedindo a passagem de sangue, criando acúmulos de gordura naquele local. Já o VLDL, ou Very Low Density Lipoprotein, é a lipoproteína de baixíssima densidade, né? Ela tem a função de transportar triglicerídeo e colesterol, levando principalmente para os tecidos do periférico, né? Os tecidos das extremidades. E lá ela armazena, ela utiliza como forma de energia. Então, às vezes, é que ela pode perder o triglicerídeo e deixá-lo ele no meio do caminho e de repente ele ser absorvido pelo HDL ou pelo LDL. Então a gente tem que tomar cuidado com ela também, porque às vezes ela pode ser uma faca de dois gumes. Ela pode entregar o triglicerídeo para um HDL ser bom e pode também entregar para um LDL ser ruim. O pessoal decora muito com o H de herói e L de ladrão, certo? Um é bom e outro é ruim. Ou até mesmo com o hoje Deus salva, um negócio assim, hoje Deus leva, um negócio assim, enfim. Mas o HDL é uma lipoproteína de alta densidade, então ela é boa. Já o LDL é o inverso, ela deixa gordura. E por deixar gordura, geralmente acontece em dois problemas. O problema de aterosclerose e o problema de arteriosclerose. Esses são problemas que acabam sendo concomitantes, tá? São diferentes, mas concomitantes. Geralmente é bom que teu HDL esteja por volta de 40 mg por decilitro, enquanto de LDL o nível ideal esteja menor que 130, enquanto o HDL é maior de 40, o LDL é menor que 130. E o ideal é que o VLDL também esteja em menor quantidade, menor que 150 mg por decilitro. O total esperado é que no máximo você tenha aqui 190 mg por decilitro, sempre menos que isso. Tá? Então, se você fizer um exame de colesterol, dá uma conferidinha nessas taxas, é uma informação interessante. Às vezes ocorre a deposição de gordura, como a gente falou anteriormente, nos vasos sanguíneos.
pela afinidade que o LDL tem com o tecido do vaso. Se ocorrer esse acúmulo, geralmente nós vamos ter o processo de aterosclerose, o acúmulo de gordura na via sanguínea, placas de gordura na via sanguínea. E a arteriosclerose é justamente a rigidez do vaso mediante, às vezes, acúmulo de gordura ou até mesmo deposição de outros materiais. Bom, pessoal, é isso, tá? Nessa aula a gente conseguiu ver bastante coisa sobre os glicídios, sobre os lipídios, acho que bastante informação. E a gente vai ficando por aqui. Posteriormente eu volto para a gente conversar só sobre proteínas e vitaminas. Bom, um cheiro, fico com Deus e até mais. Tchau, tchau.